E se eu te dissesse que o algoritmo que te guiou até este vídeo não foi programado no Vale do Silício, mas sim decretado na sala do trono do céu? E se o clique que te trouxe aqui não foi um ato de acaso, mas um ato de soberania divina? Antes de prosseguirmos, se você já sente um arrepio na alma, escreva "Eu fui chamado" nos comentários e inscreva-se no canal, pois a aliança que Deus quer firmar com você hoje é única. E eu garanto permaneça até o último segundo, pois há uma data que o céu quer que você anote em sua agenda. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, quero que entendam algo com absoluta clareza. Sua presença aqui não é um acidente. Você não está assistindo, ouvindo ou lendo isto por uma mera coincidência cósmica. Não me importa se você tropeçou nesta mensagem enquanto navegava sem rumo tarde da noite ou se um amigo a compartilhou com você segundos atrás. Você pode ter pensado que clicou por acaso, mas o céu conhece a verdade irrefutável. A verdade é que você está aqui agora por uma única e divina razão, porque Deus, em sua soberania perfeita, intencionou que você estivesse exatamente neste momento para ouvir exatamente esta palavra. Portanto, entenda que isto não é apenas mais uma mensagem. Não é apenas mais um conteúdo para te fazer sentir bem ou te dar um impulso de motivação temporária que se dissipa com o nascer do sol. Não, meu amigo, isto é uma nomeação divina, uma audiência escrita e orquestrada pela mão do Todo-Poderoso. É muito mais do que um sermão. Na realidade, o que ressoa hoje é o toque de uma trombeta, um aviso profético, um alarme celestial soado no reino do Espírito para os ouvidos que estão prontos para ouvir. E eu suplico a você, com toda a urgência do meu coração, não trate isso com leviandade. Não ignore esta convocação como se fosse apenas mais um ruído no seu dia. O que você está prestes a ouvir é um clamor urgente vindo diretamente da sala do trono do céu. Uma mensagem nascida na presença de Deus e enviada com um propósito específico: alcançar as profundezas da sua alma, despertar o que estava adormecido e preparar você para o que é inevitável. Permitam-me levá-los de volta a um momento que me marcou para sempre. Há alguns anos, quando me encontrava espiritualmente exausto e emocionalmente esgotado, me retirei para as montanhas. Não estava buscando férias. Estava buscando a Deus. Estava desesperado. Estava faminto. Precisava de uma palavra nova, um sussurro divino. E enquanto estava lá em um cume com vista para a quietude da criação, a floresta silenciosa, o vento parado, os céus abertos, pedi a Deus que falasse, e Ele falou. Não foi alto, não foi um trovão, mas foi claro, penetrante e inegável. O Espírito do Senhor sussurrou em minha alma. E foi isso que ele disse: Tony, meu povo me conhece como Salvador, mas não me honra como Rei. Eles se alegram com meu resgate, mas rejeitam meu reinado. Buscam minhas promessas, mas evitam minha presença. Desejam libertação, mas não se submetem ao meu domínio. Aquela palavra me despedaçou, me deixou fraco, me fez me arrepender e me fez perceber algo que todos precisamos ver. Não podemos ter uma parte de Jesus enquanto rejeitamos o todo dele. Ele não é apenas nosso Redentor, ele é nosso soberano. Não é apenas nosso libertador, mas nosso Senhor. E agora,
Anos depois, ouço aquela mesma voz, novamente mais forte, mais clara, mais urgente do que nunca. E o Senhor está dizendo: advirta meus escolhidos. Toque o alarme. A contagem regressiva não está mais se aproximando. Ela já começou. Isto não é uma profecia distante. Não é uma previsão longínqua. É agora. Marquem esta data, 5 de agosto de 2025. Anotem. Cubram-na com oração. Cerquem-na com jejum. Clamem por discernimento, porque algo está mudando profundamente, silenciosamente, mas poderosamente, no reino do Espírito. O chão está tremendo sob nossos pés. Mesmo que ainda não possamos ver, o céu está se alinhando. Anjos estão se movendo. E Deus está preparando seu povo para algo que não podemos nos permitir perder. O tempo não é algum dia. O tempo é agora. Vocês estão ouvindo, vão responder, porque Deus não está apenas chamando o mundo. Ele está chamando vocês. O tempo é um dos dons mais extraordinários e, no entanto, mais mal compreendidos que Deus nos confiou. Ele flui como um rio incessante e imparável. E ainda assim, tratamos o tempo como se fosse nosso. Criamos agendas, programamos alarmes, preenchemos nossos calendários com reuniões e prazos, como se o tempo fosse algo que pudéssemos comandar, algo que pudéssemos controlar. Falamos sobre gastar tempo e economizar tempo como se fosse uma moeda no nosso bolso. Mas aqui está a verdade sóbria que a maioria de nós esquece: o tempo não nos pertence. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1, se você está pronto para se inspirar. Nunca pertenceu. Não é nossa posse, é de Deus. Somos apenas administradores de um recurso que é sagrado. E quer reconheçamos ou não, o relógio está correndo. Não de acordo com nossos sistemas terrenos, mas de acordo com a linha do tempo divina do céu. E quero que vocês entendam algo vital. A urgência que muitos de nós estamos sentindo em nossos espíritos agora não tem nada a ver com o ciclo de notícias de 24 horas. Não é impulsionada por manchetes, eleições ou previsões econômicas. Não está enraizada no medo. Não nasceu de histeria. Não. O que vocês estão sentindo, o que tantos do povo de Deus estão começando a discernir, é uma urgência santa, um movimento que vem do próprio trono de Deus. É o Espírito testificando que o céu está em ação, alinhando o natural com o sobrenatural. E permitam-me dizer claramente, esse alinhamento não é feito pelo homem. Não é resultado de estratégia humana ou engenharia política. Nenhum governo, nenhuma organização, nenhuma elite global poderia fabricar o que está se desenrolando agora em toda a Terra. Estamos testemunhando movimentos, tremores e mudanças divinas que têm apenas uma explicação. A mão de Deus está se movendo. Olhem ao redor. As nações estão em caos. Os sistemas do mundo estão gemendo. Mesmo dentro da igreja, há desorientação, confusão, comprometimento, colapso. Instituições que antes confiávamos estão sendo abaladas até o cerne. E, no entanto, nada disso é aleatório. Não é apenas coincidência. Não é simplesmente a história se repetindo. Não, isso é o que chamo de uma interrupção divina. Deus está derrubando o que foi construído sobre areia para que ele possa erguer o que está enraizado em seu reino. Entramos no que a Bíblia chama de um momento Kairos.
Não é apenas mais um tique do relógio. Não é apenas mais uma estação no calendário, mas uma janela estratégica e divinamente designada no tempo, quando o céu se aproxima, quando a eternidade toca nosso mundo e quando destinos são agarrados ou perdidos. Não se trata de cronologia. Trata-se de tempo divino. Momentos que não podem ser fabricados, apenas discernidos. E sou lembrado de um aviso sério dos próprios lábios de Jesus em Lucas 19, versículo 44. Porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Pensem nisso. Eles eram religiosos. Iam ao templo, oravam, observavam todas as tradições. Exteriormente pareciam fiéis. E, no entanto, perderam o Messias que estava bem diante deles. Por quê? Porque seus corações estavam entorpecidos. Seus espíritos estavam desalinhados com o céu. Conheciam rituais, mas não conheciam o tempo. Conheciam a lei, mas não conheciam o Senhor do momento. E eu digo a vocês, agora, não permitam que isso aconteça com vocês. Deus está se movendo. O céu está falando. E esta janela em que estamos não ficará aberta para sempre. Este é um momento Kairos. Reconheçam-no. Respondam a ele. E, acima de tudo, redimam o tempo. Porque os dias são maus e o relógio da eternidade já está em movimento. Amados, preciso que ouçam isso com todo o peso do seu espírito. Estamos no limiar de algo santo, algo sagrado, algo de significado eterno. Este momento em que estamos vivendo não é comum. Não é apenas mais um ponto na história humana. Estamos mais uma vez no limiar de um ponto de virada divino. Mas desta vez, não se trata da primeira vinda de Cristo em uma manjedoura. Não se trata de Belém ou do nascimento da igreja. Desta vez, é sobre a preparação final. A terra está gemendo. Se esta mensagem tocar seu coração, clique em curtir e inscreva-se no canal. Os céus estão se movendo e o Espírito de Deus está chamando seu povo à atenção, porque algo está se aproximando, algo está se achegando. E acredito com todo o meu coração que estamos mais próximos disso do que nunca. Não trago isso a vocês levianamente. Não estou aqui para sensacionalizar ou assustar. Estou aqui para chamá-los à consciência, à reflexão, à prontidão. 5 de agosto de 2025. Não é apenas uma data que vocês circulam no calendário por curiosidade. É um marco divino, um marco espiritual, uma linha traçada no reino invisível. Um momento para o qual o próprio céu está apontando não para a superstição ou especulação, mas para a reflexão sóbria e preparação espiritual. Não se trata de medo, trata-se de fé. Trata-se de estar alinhado com o que Deus está fazendo nesta hora. Porque, ouçam-me, no reino de Deus, o tempo não é incidental, é tudo. Muitos de vocês têm clamado a Deus por respostas, têm implorado para que Ele mostre o que vem a seguir, para consertar o que está quebrado, para revelar o que está escondido, para falar no caos das suas circunstâncias. Mas posso ser honesto com vocês? Enquanto vocês pedem por respostas, Deus tem enviado instruções. E porque a resposta não chegou na forma que vocês esperavam, porque não parecia com o avanço que imaginaram, vocês perderam a mensagem real. Ignoraram o aviso embrulhado no sussurro.
Vocês têm escaneado os céus em busca de trovões e relâmpagos, esperando por sinais e maravilhas. Mas enquanto isso, Deus tem gentilmente puxado o coração de vocês. Nem tudo que vem do céu chega com um toque de trombeta. Às vezes, Deus não grita. Às vezes, Ele não abre os céus. Em vez disso, Ele se inclina para perto. Ele fala por meio de toques sutis, convicções silenciosas e perturbações sagradas. Ele vem até vocês naquelas despertares às 3 da manhã, não para perturbar o sono de vocês, mas para despertar o espírito de vocês. E quantas vezes descartamos esses movimentos como apenas ansiedade, pesadelos ou simples inquietação, quando na verdade eram interrupções santas. Permitam-me dizer isso claramente àqueles que são verdadeiramente dele. Aqueles que caminham de perto com o Espírito sabem quando o vento muda. Eles podem não ter todos os detalhes, podem não entender tudo, mas sentem quando algo está prestes a mudar. E quando esse movimento vem, eles não se desligam, não rolam para o lado e voltam a dormir. Eles se inclinam, eles ouvem, eles oram, eles se preparam. Este não é o momento de brincar de igreja. Não é a hora para apatia espiritual ou devoção pela metade. Não é a temporada para manter um pé no reino e outro no mundo, pensando que terão tempo para resolver isso depois. Não, essa janela está se fechando. Vocês não podem andar na autoridade do reino enquanto vivem na passividade do mundo. Não podem esperar poder espiritual se ainda estão se apegando ao conforto carnal. A hora não é apenas urgente, é estratégica. O céu não está procurando espectadores. Deus não está chamando reservas. Ele está reunindo seu exército. E não se enganem. Uma linha está sendo traçada não por homens, mas pela própria mão de Deus. Uma linha que separa os mornos dos fiéis, os passivos dos preparados, os curiosos dos comprometidos. Este é o momento em que vocês devem decidir. Serão soldados ou se contentarão em ser espectadores? Vão se engajar ou apenas observar? Vão se levantar ou recuar? O relógio do céu está correndo. O Espírito está se movendo e o Rei está chamando. Ele está procurando aqueles que podem discernir a hora, não para reagir com emoção, mas para responder com obediência. Então, permitam-me perguntar claramente: vocês sabem que horas são? Não o horário no relógio de pulso, mas o horário no relógio de Deus. Porque Deus não está esperando o mundo alcançá-lo. Ele está chamando os seus escolhidos para se levantarem. E quando Deus ajusta um relógio, há sempre um propósito por trás disso. Vocês não foram chamados por acaso. Vocês não nasceram nesta geração, neste caos, neste campo de batalha espiritual, por acaso. Deus não joga dados quando projeta destinos. Ele planeja, ele ordena. E se vocês estão ouvindo esta mensagem agora, é porque o céu colocou um chamado divino em suas vidas muito antes de a terra conhecer seus nomes. Antes que suas mães os segurassem, Deus já os havia formado. Não perca o final, há uma surpresa especial esperando por você. Antes que o mundo os rotulasse, Deus já os havia escolhido. E não quero dizer escolhido em algum sentido religioso vago. Quero dizer escolhidos, selecionados, separados para um tempo como este. Vocês são instrumentos do reino, forjados para um momento do reino. Mas aqui está o problema. Muitos de nós subestimamos quem somos por causa do que passamos. Permitimos que traumas do passado
definam nossa identidade. Permitimos que atrasos distorçam nosso destino. Mas ouçam-me. O inferno não desperdiça energia com pessoas que não são uma ameaça. A batalha que vocês estão enfrentando não é prova de fracasso. É confirmação de que vocês são escolhidos. Alguns de vocês se sentiram esquecidos. Alguns foram ignorados e incompreendidos, até espiritualmente entorpecidos. Mas Deus não os esqueceu. Ele tem preparado vocês. Ele tem desenvolvido vocês no escuro moldado, vocês no silêncio esticado, vocês no deserto. Porque quando chegar o tempo designado, e ele está chegando, ele precisa de vasos, não de voluntários. Voluntários escolhem quando servir. Vasos estão prontos sempre que o mestre chama. Deus não os chamou por conveniência, ele os chamou por compromisso. Vocês não nasceram para apenas sobreviver. Vocês nasceram para avançar o reino. Não foram criados para se misturar. Foram nascidos para quebrar atmosferas, para carregar autoridade, para falar a verdade, em meio à enganação, para caminhar em santidade, em uma cultura viciada em comprometimento. A própria presença de vocês nesta terra é um ato de estratégia divina. Deus os trouxe a esta geração porque ele sabia que esta geração precisaria exatamente do que vocês carregam. E permitam-me deixar isso claro, não há plano B para o chamado de vocês. Se vocês não se levantarem, haverá uma lacuna. Se vocês não falarem, o silêncio prevalecerá. Se vocês não obedecerem à agenda de Deus, pode ser atrasada, mas nunca será negada. O chamado em suas vidas é real, é pesado, é sagrado. E o momento de parar de fugir é agora. Chega de se esconder atrás do medo. Chega de atrasos sob a desculpa de não estar pronto. Vocês não estão esperando por uma luz verde. Deus já deu a ordem vão. Vocês foram escolhidos não porque são perfeitos, não porque são populares, mas porque estão posicionados para a obediência, posicionados para avanço, posicionados para impacto. E nesta hora, Deus não está procurando habilidade. Ele está procurando disponibilidade. Ele não está chamando os qualificados. Ele está qualificando os chamados. Então, levantem-se escolhidos. O mundo pode ser barulhento, mas o Espírito é mais alto. E ele está chamando seus nomes. Agora vamos falar sobre guerra e espera. É uma das temporadas mais mal compreendidas na vida de um crente. Tendemos a equiparar silêncio com ausência, atraso, com negação, espera com fraqueza. Mas a verdade é que algumas das batalhas espirituais mais ferozes que vocês enfrentarão ocorrerão na sala de espera da vontade de Deus. Alguns de vocês têm orado, jejuado, declarado. E ainda assim, parece que nada está mudando. Vocês se perguntam: Deus, estás mesmo ouvindo? Vocês viram portas se fecharem, oportunidades desaparecerem, pessoas se afastarem, e o coração de vocês clama: Senhor, onde estás? Permitam-me assegurar, só porque Deus está em silêncio, não significa que ele está ausente. Às vezes, o silêncio é a preparação. Às vezes, a espera é a arma. Vejam Daniel. Ele orou e por dias nada parecia acontecer. Mas quando o anjo finalmente apareceu, ele disse em Daniel 10 versículos 12 e 13: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que dispuseste o teu coração a entender e a humilhar-te,
perante o teu Deus foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quer mais conteúdos como este? Compartilhe com um amigo e ative o sininho. Isso, meus amigos, é guerra na espera. O atraso não foi uma negação. Foi uma resistência demoníaca a uma liberação divina. O inimigo não luta contra vocês apenas quando estão se movendo. Ele luta quando vocês estão se tornando. Ele batalha contra a preparação de vocês. Ele trava a guerra quando vocês estão entrando em alinhamento. Porque o diabo sabe disso. Um crente que espera bem é um crente que guerreará bem. Esperar não é fraqueza. É treinamento. É onde Deus constrói resistência espiritual, afia o discernimento de vocês e purga qualquer coisa que sabotaria o chamado de vocês. Na espera, ele os poda, não para puni-los, mas para posicioná-los para o poder. Mas aqui está o perigo quando a guerra encontra a espera. Muitos começam a se desviar. Eles confundem dificuldade com desorientação. Eles recuam quando deveriam resistir. Eles permitem que o cansaço se transforme em intolerância espiritual. Antes que percebam, muitos perdem o fogo que antes carregavam tão brilhantemente. Não deixem que essa seja a história de vocês. Se vocês estão sob pressão agora, é porque o que carregam é peso. A guerra ao redor de vocês é prova do destino dentro de vocês. O inimigo não está apenas tentando distraí-los, ele está tentando desgastá-los antes que o avanço comece. Vocês não estão sendo apenas atrasados, estão sendo desenvolvidos. Não estão apenas sob ataque, estão sendo alinhados. Deus permite a batalha não para quebrá-los, mas para construir ousadia em vocês para o que está por vir. Porque quando esta temporada de espera acabar, e ela acabará, vocês não sairão da mesma forma que entraram. Vocês sairão mais fortes, mais afiados, com raízes mais profundas, com uma convicção que não pode ser abalada, com uma autoridade espiritual que só vem de sobreviver ao que deveria tê-los destruído. Então, mantenham sua posição. Não interpretem mal o silêncio. O céu ainda está se movendo, mesmo quando a terra parece parada. E se vocês se encontrarem na espera, não parem de adorar. Não parem de permanecer firmes. Não parem de crer. Porque a pressão é prova de que a promessa está próxima. A separação já começou. Não algum dia, não em teoria, mas agora. E não é uma separação por raça, denominação, partido político ou nível de renda. Não, esta é uma separação espiritual. Uma linha divisória divina está sendo traçada não pelo homem, mas pelo próprio Deus. O trigo e o joio estão crescendo juntos, mas a colheita está próxima e a diferença está ficando mais clara a cada dia. Em tempos de paz, é fácil se misturar. É fácil se esconder atrás de títulos, tradições e rotinas religiosas. Mas quando o abalo começa, quando Deus começa a peneirar seu povo, apenas o que é real permanecerá. Deus está expondo o que é falso. Ele está revelando o que é superficial. Ele está derrubando o que foi construído sobre carisma em vez de caráter, sobre hype, em vez de santidade, sobre multidões, em vez da cruz. Estamos vivendo em um tempo em que as aparências não são suficientes. Uma forma de piedade sem poder não os levará pelo que está por vir. O abalo
que já está aqui, está expondo a diferença entre aqueles plantados na palavra e aqueles sustentados pelo mundo. Deus está removendo as muletas. Ele está arrancando os confortos falsos, porque quando a tempestade vier, e ela virá, apenas aqueles com raízes permanecerão. Há uma razão pela qual seus relacionamentos estão mudando. Há uma razão pela qual alguns dos seus círculos estão se desfazendo. Há uma razão pela qual vocês se sentem desconfortáveis em lugares que antes pareciam casa. Deus está separando vocês não para puni-los, mas para purificá-los. O joio pode ter parecido trigo, pode ter gritado como trigo dançado, como trigo, até citado as Escrituras como trigo. Mas o fruto revela a verdade. E agora, Deus está inspecionando o fruto. Vocês não podem se permitir ignorar a convicção do Espírito Santo nesta temporada. Não podem se permitir permanecer em lugares onde a presença de Deus não repousa mais, porque o que é tolerado em uma temporada se torna tormento na próxima. Se Deus está puxando vocês de certos lugares, se Ele está lançando luz sobre áreas de comprometimento em suas vidas, se Ele está mexendo com o espírito de vocês, enquanto outros permanecem adormecidos, isso não é rejeição, é misericórdia. Muitos querem ser ungidos sem serem consagrados. Mas a unção só flui onde há alinhamento. Deus não está derramando óleo fresco sobre vasos que ainda flertam com o inimigo. Ele está derramando poder sobre aqueles que estão posicionados em rendição. Não há mais espaço para uma vida morna. Vocês estão dentro ou fora, quentes ou frios, rendidos ou teimosos. Deus está traçando a linha, e Ele a está traçando agora. Se você sentir o Espírito falando, escreva Amém nos comentários e junte-se a nós. Então, permitam-me perguntar claramente onde vocês estarão quando a linha for traçada. Serão encontrados do lado do Senhor. Quando o fogo testar sua fundação, vocês queimarão ou brilharão mais intensamente, porque isso não é apenas sobre sobrevivência, é sobre separação. Separação para um propósito divino. Deus está levantando um remanescente que não se curvará à pressão, que não trocará pureza por popularidade, que não diluirá o Evangelho só para ser aceito. Este é o momento de decidir. Vocês serão contados entre os fiéis ou desaparecerão na multidão. Porque quando Deus separa, Ele também seleciona. E aqueles que Ele seleciona, Ele capacita. O chamado final, a obediência, não está por vir. Ele já está aqui. Deus não está mais tolerando atrasos. Ele não está mais aceitando rendição pela metade. O tempo para negociação acabou. O céu está traçando uma linha na areia, e o Espírito de Deus está declarando em Josué 24, versículo 15. Escolhe, pois, hoje a quem sirvais. Não se trata de hype emocional. Não se trata de religião de domingo de manhã. Trata-se de uma obediência crua, custosa, de coração inteiro. Do tipo que ofenderá o mundo. Do tipo que custará seu conforto. Do tipo que pode até separá-los da sua comunidade. Porque quando Deus os chama para fora, Ele não pede permissão. Ele pede uma resposta. Deus não está interessado em obediência atrasada, disfarçada de discernimento espiritual. Alguns de nós chamamos desobediência de espera
por confirmação, quando no fundo já sabemos o que Deus disse. Só não queremos fazer. Queremos a recompensa sem o requisito, a promessa sem o processo. Mas o reino de Deus não funciona assim. Quando Noé foi ordenado a construir a arca, ele não esperou a chuva começar. Quando Abraão foi ordenado a deixar sua terra natal, ele não esperou por um mapa. Quando Pedro foi ordenado a sair do barco, ele não esperou as ondas se acalmarem. A verdadeira obediência não espera por uma explicação completa. Ela se move porque confia naquele que deu a ordem. Agora, o céu está pedindo um sim que não tem plano reserva. Um sim que não precisa de aplausos. Um sim que caminha pela fé, mesmo quando o caminho à frente está embaçado. Porque a obediência atrasada ainda é desobediência. E a porta que está aberta hoje não ficará aberta para sempre. Permitam-me dizer isso claramente: a janela está se fechando. Não porque Deus é cruel, mas porque seu plano está avançando. Seu relógio está correndo e sua voz está chamando. Não temos tempo para brincar com propósito anymore. As distrações que antes acalmavam seu espírito estão prestes a secar. Os comprometimentos que vocês têm tolerado, eles estão prestes a custar caro. Porque neste próximo movimento de Deus, apenas os obedientes participarão. Vocês não podem carregar o manto se ainda estão se apegando ao que ele já disse para largar. Alguns de vocês ainda estão tentando ressuscitar o que Deus enterrou, ainda tentando voltar para lugares dos quais ele os tirou, ainda segurando conexões que estão contaminando seu chamado. Mas a verdadeira obediência diz: mesmo que eu não entenda, eu ainda irei. Mesmo que doa a minha carne, eu ainda obedecerei. Este chamado final não é sobre perfeição, é sobre postura. Seu coração se curvará quando Deus falar. Seu espírito dirá sim mesmo quando suas emoções gritarem não. Porque o que está por vir não é para os convenientes, é para os comprometidos. Lembrem-se das virgens em Mateus 25, versículos 1 a 13. Todas pareciam iguais. Todas tinham lâmpadas. Todas estavam esperando. Mas apenas 5 estavam preparadas. Apenas 5 tinham azeite. Apenas 5 foram admitidas. As demais chegaram tarde demais. Não perderam o momento porque não estavam presentes. Perderam porque não estavam prontas. Este é o seu momento. Não esperem para se preparar. Vivam prontos. O chamado foi feito. O céu está observando. O reino está avançando. E Deus está esperando por uma coisa: sua obediência. Há um remanescente surgindo, uma companhia oculta de crentes que foram moldados nas sombras, treinados no deserto, esquecidos pelos homens, mas formados por Deus. Eles não parecem com o que o mundo espera. Não soam como o sistema religioso prefere. Mas o céu conhece seus nomes. Eles foram forjados no fogo, moldados, no silêncio, treinados, em segredo. Este remanescente não é perfeito, mas foi purificado. Eles passaram pelo inferno e saíram adorando. Enterraram sonhos, perderam relacionamentos, suportaram traições e sobreviveram a tempestades que teriam destruído outros, mas permaneceram fiéis. Quando outros se curvaram à cultura, eles permaneceram firmes. Quando outros se comprometeram, eles contenderam. Quando a multidão esfriou, eles queimaram mais intensamente. Eles não clamam por atenção.
clamam em intercessão. Não perseguem plataformas, perseguem a presença. Não buscam curtidas, perseguem leões, porque sabem que nasceram para mais do que sobreviver. Nasceram para causar impacto. Deus sempre trabalhou por meio de remanescentes. Quando o exército de Gideão era grande demais, Deus o reduziu a 300. Quando Israel clamou por libertação, ele levantou um Moisés. Quando a terra enfrentou o julgamento, ele a preservou por meio de um Noé. E agora, nesta mesma hora, ele está reunindo seu remanescente do tempo do fim. Eles não são deslumbrados por títulos, intoxicados por luzes ou influenciados por tendências. São marcados por consagração, esmagados para carregar glória. Trocaram ambição por missão e agora estão surgindo com clareza, com poder, com uma palavra ardendo em seu espírito e fogo em seus ossos. Vocês podem ser um deles. Podem ser aquele que Deus escondeu para este exato momento. Podem ter pensado que a dor os desqualificou, mas, na verdade, ela foi a evidência da sua preparação. Podem ter se sentido rejeitados pelas pessoas, mas estão sendo reservados por Deus, porque nesta hora final, Deus não está procurando os mais polidos. Ele está escolhendo os mais posicionados, aqueles que permaneceram puros quando ninguém estava olhando, aqueles que não se venderam mesmo quando o comprometimento era conveniente, aqueles que não desistiram mesmo quando desistir fazia mais sentido. E ele está colocando um manto sobre eles, um manto que o mundo não entenderá, mas que o céu reconhecerá. Este remanescente não tem tempo para religião sem justiça. Não tem apetite por desempenho sem presença. Não tem interesse em conforto que vem com comprometimento. Eles vivem santos porque sabem o custo de ainda estarem de pé. Eles carregam peso porque lutaram através da guerra. E quando falarem cadeias, se quebrarão. Nem sempre vocês os encontrarão em palcos, mas os encontrarão em batalhas. São eles que oram à meia-noite, jejuam em segredo, intercedem com lágrimas, posicionam-se entre o julgamento e a misericórdia. São a razão pela qual algumas famílias ainda estão inteiras. A razão pela qual o avivamento ainda tem pulso. A razão pela qual o inferno está tremendo. Deus não os esqueceu. Ele tem preparado vocês. Vocês fazem parte de algo maior que suas lutas, algo eterno, algo imparável. O remanescente não está apenas surgindo. Está pronto. Há um som vindo do céu, e apenas aqueles sintonizados pela obediência o ouvirão. Não é um som de entretenimento, não é um som de conforto. É um chamado claro, um toque de trombeta no espírito. É um chamado à urgência, à separação, à prontidão. E se vocês estão ouvindo atentamente, perceberão que não está chamando a todos, está chamando os designados, aqueles com azeite em suas lâmpadas, aqueles que permaneceram fiéis quando foi difícil, aqueles que permaneceram obedientes quando não fazia sentido. Este som não é para cristãos casuais. Não é para os mornos que ficam na linha. É para os vigias, os intercessores, os que iniciam o fogo, aqueles que sentem profundamente em seu espírito que este mundo está se encerrando, mas o reino está surgindo. Eles entendem que a profecia não é poesia, é um plano de ação. E agora, as páginas estão virando mais rápido do que nunca. Há uma aceleração divina.
O que costumava levar décadas está se desdobrando em meses. Alinhamentos estão vindo rapidamente. Exposições são súbitas. Portas estão se abrindo e fechando com velocidade divina. E no meio de tudo isso, Deus está procurando aqueles que se moverão no ritmo dele, não no próprio ritmo deles. Porque nesta hora, a obediência atrasada pode significar um destino perdido. Muitos estão esperando por outra confirmação, outra palavra, outro sinal. Mas Deus já falou no lugar secreto. O próximo movimento de Deus não virá para aqueles que hesitam. Virá para aqueles que ouvem e respondem. Aqueles que dão um passo à frente mesmo sem a imagem completa. Aqueles que não precisam de certeza para se comprometer. A temporada para espectadores acabou. Esta é a temporada para respondedores, e aquele som do céu está alcançando aqueles que estão posicionados no Espírito. Mas se vocês estão distraídos, não o ouvirão. Se estão entorpecidos, não o notarão. Se silenciaram a convicção, vocês o perderão. Mas se vocês têm se aproximado, se sentiram a tensão santa mexendo em seu espírito, então já sabem que o som começou. O que estamos ouvindo no espírito agora não é apenas barulho. É um som de urgência, um chamado claro, ecoando da sala do trono do céu. É o som do alinhamento divino, um toque de trombeta no espírito que está despertando os vigias, abalando os adormecidos e convocando o remanescente. Não é sutil, não é casual, é pesado, é deliberado. E permitam-me assegurar, este som só vai ficar mais alto. Por quê? Porque Deus não está mais permitindo que seu povo vagueie na apatia ou no atraso. Ele não está entretendo jogos espirituais. Ele não está aceitando meias medidas ou fé diluída. Ele não está aceitando sugestões. Ele está dando ordens, não está emitindo pedidos educados. Ele está liberando decretos reais. E esses decretos não pedem nossa opinião ou nossa conveniência. Eles exigem nossa obediência imediata, radical, sem concessões. Não é hora de esperar por outro sinal. Não é a hora de ficar sentado esperando por mais uma confirmação. Vocês não precisam de mais 3 palavras proféticas, uma segunda opinião ou outro culto emocional para convencê-los. O som que vocês estão ouvindo em seu espírito, aquele movimento divino, aquele desconforto santo, é o sinal. Essa é a confirmação. Esse é o chamado. O céu está aberto. O Espírito está se movendo. As ordens foram liberadas e o relógio está correndo. A linha já foi traçada. Não se trata de saber se o som é real. O som é real. É o chamado do céu à terra. A verdadeira questão não é se Deus está falando. A verdadeira questão é vocês responderão. Porque Deus não está apenas fazendo barulho. Ele não está apenas criando atmosfera. Ele está recrutando. Ele está reunindo seu exército do tempo do fim. Ele está levantando aqueles que não recuarão diante das trevas, aqueles que não se curvarão à cultura, aqueles que não hesitarão quando a trombeta soar. E este exército não está sendo formado para popularidade, para plataformas ou aplausos públicos. Não é um movimento de desempenho.
É um movimento marcado pelo fogo. Mas não qualquer fogo, um fogo santo. Um fogo não alimentado por ego, mas por rendição. Um fogo não atiçado por ambição, mas por consagração. Um fogo que não está aqui para entreter, mas para purificar, para capacitar e para comissionar. Deus está acendendo dentro desta geração um ardor que não pode ser apagado. Não por fama, mas por fidelidade. Não por conforto, mas por convicção. Não por plataformas, mas por propósito. Ele está acendendo um fogo por pureza, porque o comprometimento não tem lugar no que está por vir. Ele está acendendo um fogo por poder, não um hype fabricado, mas um verdadeiro poder do Espírito Santo que quebra cadeias e desperta nações. E ele está acendendo um fogo por propósito divino, um profundo senso de missão eterna, uma urgência para viver, não para este mundo, mas para o reino que virá. Então pergunto novamente, enquanto o som do céu fica mais alto, enquanto o chamado se torna mais claro, vocês responderão, porque o fogo está caindo, e apenas aqueles que estão dispostos a queimar com ele carregarão o que está por vir. Este não é um fogo que queima prédios, não é uma chama que consome madeira, pedra ou aço. É um fogo que incendeia ossos. É o tipo de fogo que o profeta Jeremias conhecia muito bem quando exclamou em Jeremias 20, versículo 9: "O seu palavra estava no meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Estava cansado de contê-lo e não podia." Isso não era linguagem poética. Era a agonia e a glória da compulsão divina. Um fogo tão intenso, tão vivo, tão santo, que não podia ser silenciado ou contido. Esse mesmo fogo, o fogo da palavra viva de Deus, está começando a surgir novamente em nossos dias. Mas ouçam-me claramente, este fogo não é aleatório, não é indiscriminado e não repousa sobre qualquer um. Não se enganem, este fogo não cai sobre os casuais. Ele passa pelos complacentes, não se estabelece sobre os autossatisfeitos ou os mornos. Não habita com aqueles que estão mais interessados em conveniência espiritual do que em consagração espiritual. Este fogo cai sobre os consagrados. Ele desce sobre aqueles que foram separados. Aqueles que prepararam o altar, aqueles que ousaram dizer: "Deus toma tudo de mim, não importa o custo." Porque o fogo de Deus não aparece apenas para nos fazer sentir algo. Não vem para decorar uma geração com estética espiritual. Não cai para melhorar nossa imagem ou inflar nossos egos. Ele vem para purificar. Ele vem para refinar. Ele vem para queimar tudo que é impuro e que não pode permanecer na presença de um Deus santo. Ele vem não para impressionar, mas para transformar. E a transformação tem um custo. Antes que o fogo possa cair, algo deve ser colocado no altar. O altar deve ser reconstruído. Os ídolos, aquelas lealdades escondidas, aqueles afetos secretos que roubaram o lugar de Deus em nossos corações, devem ser derrubados. A carne, nossos impulsos carnais, nossas ambições egoístas, nossos pecados secretos, devem ser crucificados, porque Deus não derramará seu fogo sobre altares compartilhados com ídolos. Ele não abençoará um povo que deseja seu poder, mas recusa sua pureza.
Ele não liberará a sua glória para aqueles que ainda se apegam ao seu comprometimento privado. Aqui está a dura verdade. Não podemos carregar missões santas com mãos impuras. Não podemos andar na verdadeira autoridade do reino enquanto entretemos o pecado nas sombras de nossos corações. Vocês não podem expulsar as trevas se ainda estão em aliança com elas. Vocês não podem ser confiados para mudar atmosferas quando se recusam a deixar Deus mudar os lugares secretos dentro de vocês. Deus não é enganado por nossa exibição externa. Ele vê o coração. Ele pesa os motivos e só enviará seu fogo onde houver um vaso disposto a ser consumido. Este fogo, o fogo de Deus, não é domesticado. Não é seguro, mas é sagrado. E exige uma resposta não apenas emocional, mas sacrificial. Não pede por parte de vocês. Pede por tudo. Pede sua reputação, seu conforto, suas preferências, seus sonhos, sua vontade exposta diante do Senhor como um sacrifício vivo. E para aqueles que ousam se render completamente, para aqueles que escolhem consagração, em vez de conveniência, para aqueles que estão dispostos a morrer para si mesmos, para que Cristo possa verdadeiramente viver dentro deles, algo glorioso é dado em troca. Mais do que posição, mais do que aplausos, mais do que bênçãos ou avanços. O que é dado é algo que este mundo nunca poderia oferecer: a presença manifesta do Deus Todo-Poderoso, o peso de sua glória, a proximidade de sua voz, o fogo de seu Espírito habitando dentro de vocês, não como uma faísca, mas como uma chama santa que não pode ser apagada. Isso é o que este fogo traz e isso é o que este fogo exige. Então, peço que você pare por um momento. Não apenas fisicamente, mas que pare a corrida da sua mente, o barulho das suas preocupações, a cacofonia das vozes do mundo que gritam por sua atenção. Respire fundo e, com uma honestidade brutal, daquela que só é possível, diante do Deus que sonda os corações e vê além das nossas máscaras, vamos realmente entregar tudo. Não estou falando de entregar apenas as coisas das quais você já está pronto para se livrar, os pecados convenientes, os fardos que você já se cansou de carregar. Não, o céu está pedindo mais. Estou falando de colocar sobre o altar os seus planos mais cuidadosamente elaborados, aqueles mapas que você desenhou para a sua vida, suas carreiras, seus relacionamentos, acreditando que detinha o controle. Coloque ali as suas linhas do tempo autoimpostas, os prazos que você deu para Deus agir, as expectativas de como e quando o milagre deveria acontecer. Entregue a imagem que você trabalhou tanto para proteger, a persona, o avatar polido, que você apresenta ao mundo, aos seus colegas, talvez até mesmo na igreja. Aquela versão de você mesmo que o mundo vê, mas que Deus vê através. Traga os medos que você tentou gerenciar em silêncio, o medo do fracasso, o medo da insuficiência, o medo de ser mal compreendido, o medo de perder o controle. Traga-se até mesmo a sua reputação. Traga tudo. Uma parte não, 99%, mas a totalidade do seu ser. Coloque tudo sobre a lenha fria daquele altar, o altar da rendição absoluta. Esvazie suas mãos, esvazie sua mente, esvazie seu coração de tudo o que não seja um sim incondicional a Ele. E então, espere. Mas não espere com ansiedade,
Espere com reverência. Não espere com dúvida. Espere com uma expectativa santa. Porque quando o fogo de Deus finalmente encontra um sacrifício sobre o altar, ele não age como o fogo deste mundo. Quando o fogo de Deus cai, ele não apenas toca a superfície, ele transforma a alma. Ele não apenas ajusta o seu comportamento, ele remodela a sua identidade desde o núcleo. Aquele fogo que desce não vem para agradar, ele vem para purificar. Ele queima a confusão. Ele queima a hesitação. Ele queima o medo paralisante do que os outros vão pensar. Ele queima a escória do compromisso com o mundo, aquela sujeira espiritual que contamina a sua unção e silencia a sua autoridade. E no lugar daquela cinza, no lugar daquele vazio, nasce algo divino. Nasce uma ousadia que não vem da autoconfiança, mas da confiança no Deus que te chamou. Você receberá uma voz que não é mais pesada pela insegurança, mas infundida com a autoridade do céu. Uma voz que, quando fala, não é apenas você falando, é o eco do Espírito de Deus se movendo através de você, e demônios tremem, correntes se partem e atmosferas são alteradas. Esta não é uma transformação superficial. Não se trata de um hype passageiro ou de perseguir a próxima onda espiritual. Isto é mais profundo que um avivamento. É um refinamento. E como o ouro no crisol do ourives, somente aquilo que suporta o calor intenso sairá do outro lado puro, forte e pronto para o propósito eterno. Pense nisto: um ferreiro não confia sua lâmina mais afiada, sua espada de guerra mais letal, a um metal que não foi testado, que não passou pela fornalha e pela bigorna. Da mesma forma, Deus não confiará a grande colheita dos últimos dias, os mantos de poder e autoridade, a corações que se recusam a ser refinados. Ele não entregará seu poder a vasos que ainda estão cheios de si mesmos. A estação de fogo que você talvez esteja enfrentando agora não é o fim da sua história. Não é a prova do seu fracasso, mas sim a evidência da sua preparação. Assim como o agricultor que não colhe na mesma estação em que semeia. Há o tempo de arar a terra dura, o tempo de esperar sob nuvens escuras, o tempo de suportar as tempestades e os contratempos. Mas ele permanece fiel ao processo, porque ele sabe que a colheita está chegando. A sua estação de fogo não é o fim. É a sua preparação para a colheita que está às portas. E assim, eu te pergunto agora, com toda a seriedade do meu espírito para o seu, você vai se render. Você entregará o conforto do controle pela glória da consagração. Você trocará a imagem que você protege pela identidade que ele te oferece. Você trocará o seu cronograma terreno pelo tempo Kairos do céu. Se esta mensagem acendeu algo dentro de você, se você sentiu o chamado de Deus para ir mais fundo, para ser mais forte, para voar mais alto, então eu te imploro, não deixe este momento passar. Não permita que esta chama se apague quando você fechar esta janela. Não trate este chamado santo como apenas mais um vídeo inspirador. A sua resposta agora define a sua trajetória. Portanto, se você está entre aqueles que ouviram o chamado, não com os ouvidos, mas com a alma, eu não vou pedir para você simplesmente curtir ou compartilhar. O chamado aqui
é mais profundo. Eu te desafio a fazer deste altar algo real. Encontre um lugar hoje, um lugar onde você possa ficar a sós com Deus, de joelhos, e faça a sua entrega. E depois, volte aqui e, como um testemunho público da sua decisão, como uma declaração de guerra contra o inferno e um ato de aliança com o céu, escreva nos comentários esta frase: o altar está pronto. Deixe que estas palavras sejam o seu memorial, a sua linha divisória, o seu decreto de que você não pertence mais a si mesmo. O fogo está caindo. Aqueles que o suportarem serão aqueles confiados para carregar a sua glória. O altar está pronto. A pergunta que ecoa na eternidade, a única pergunta que realmente importa neste exato momento, é: você está